falta de comprometimento com a relação. Meu nome é Francine Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos a esse papo de hoje. Principalmente nesse momento que a gente está passando de pouco de reclusão ou muito de reclusão, depende de cada pessoa. Muitas coisas estão acontecendo nos relacionamentos e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai falar hoje sobre falta de comprometimento com a relação. Como é que faz, como é que resolve, será que eu estou sendo displicente com o meu relacionamento, não estou, qual é o meu papel dentro disso? Quando a gente escolhe um companheiro, uma companheira para se relacionar, a gente escolhe por um motivo, né? E é esperado que esse motivo seja a partir do seu coração. Porque senão a coisa já começa desandando. Mas se você escolhe se relacionar a partir do amor, de uma paixão, e a partir de uma escolha consciente, de você quer viver com aquela pessoa e você tem um relacionamento estável com essa pessoa, como é que é os passos dentro dessa relação? Como é que é o seu dia a dia dentro dessa relação? Geralmente, quando a gente está dentro do relacionamento, a gente já falou sobre isso, é engatilhado muitos padrões. E descobrir os nossos padrões emocionais é uma dica muito legal para a gente poder resolver determinadas situações dentro desse contexto. Então, por exemplo, como é que é a minha personalidade dentro do meu relacionamento? Eu sou calma, eu sou tranquila, eu sou nervosa, eu sou nervoso, eu sou impaciente, intolerante, eu me magoo por qualquer coisa, eu sou compreensivo, sou acolhedor, gentil, eu sou verdadeiro, sem impor a minha realidade, a minha verdade para o outro. Então, como é que são os meus padrões? E isso vai mudar a sua forma de se relacionar, sabia? Se você descobre quais são os seus padrões emocionais, porque você pode organizar eles. Então, gente, hoje eu descobri um padrão emocional meu. Hoje, fresquinho pra vocês, eu vou contar pra vocês. E olha que eu tenho mais de 10 anos de estudo de mim mesma, mais de 10 anos que eu estudo sobre o subconsciente, que eu estudo sobre comportamento humano, que eu sou terapeuta, enfim. E hoje eu descobri um padrão emocional muito profundo e muito importante. Por que eu tô dando essa ênfase toda? Porque imagina uma pessoa que já tem o hábito de se olhar, de se observar, de se pesquisar, de compreender, de estar o dia inteiro trabalhando com... O dia inteiro não, mas todos os dias trabalhando com isso, com pessoas. Eu também dou cursos sobre isso, então a minha mente já está treinada para identificar uma questão emocional, uma questão psíquica e padrões de comportamento. Então eu sou treinada por repetição e por muita prática na repetição a identificar padrões emocionais e encontrar as saídas para eles. Mas mesmo assim, existem camadas tão profundas dentro dos nossos padrões emocionais que às vezes eles estão completamente escondidos dentro do nosso subconsciente. A gente precisa realmente querer e estar comprometido em ter um melhor relacionamento possível. O comprometimento é uma escolha. Eu escolho que o meu relacionamento seja o melhor possível a cada dia. E estar comprometido com a relação é escolher todos os dias a mesma coisa. Eu escolho todos os dias que aquele dia seja o melhor dia dentro do meu relacionamento. E isso é um tesouro se a gente conseguir fazer isso. Mas qual foi o padrão que eu descobri? Eu quero compartilhar com vocês. Eu descobri. Isso é novo, viu? É sério. Preste atenção nesse padrão que eu bolo no meu subconsciente. Eu identifico quais são os muros, as minhas crenças, os meus desafios e me jogo dentro dele. Para eu aprender a sair correndo. Se eu encontrar uma zona de conforto, eu me jogo dentro da zona de conforto para eu poder... Eu me jogo dentro da zona contrária. Para eu poder arrancar a zona de conforto dentro de mim. É como se eu estivesse me jogando. Isso é ruim.
É como se eu... quer dizer, é porque eu me desafio muito e isso é um estresse. Que é como se eu estivesse sempre me jogando dentro do meu maior desafio para eu aprender a sair de lá. Na verdade, eu descobri mais profundamente. Eu descobri que o meu subconsciente fica roteando e procurando por limitações. Tipo assim, eu quero romper todos os limites para eu poder ser completamente livre. Para nada me incomodar, para nada me prender, para nada me limitar. Então, se eu encontro uma limitação, eu vou para dentro dela e me prendo lá para eu poder sair. E eu saio rapidamente. Aí eu procuro, aí eu faço sessões em mim, eu me pesquiso, mas aí eu fico me jogando dentro da minha zona contrária de conforto. Então, por exemplo, se eu acredito que... vamos supor, se eu acredito que o homem tem que ficar em casa, se eu acredito que o homem tem que ser o provedor da família e a mulher deveria ser a pessoa que cuida das coisas e o homem tem que ser o provedor que sai para trabalhar, eu me jogo numa situação contrária, por exemplo. Eu me transformo na provedora e construo uma relação em que o homem fica dentro de casa para eu quebrar a minha crença de que tem que ser assim. É como se eu tivesse que liberar todas as crenças limitantes para poder ser livre, para poder ser um com Deus e com todo o universo. Isso é uma crença limitante minha. Eu estou abrindo para vocês porque eu encontrei ela hoje e ela já vai ser trabalhada essa semana para poder sair de mim. Na verdade, eu já marquei um trabalho em mim amanhã. Então, é isso que eu chamo de comprometimento com a relação. Eu já identifiquei algumas coisas e já trouxe para o meu relacionamento. Eu já sentei com o Paulo. Isso foi hoje. Eu estou dividindo com vocês. Eu cheguei para meu amor e disse: amor, eu encontrei uma coisa muito importante, muito profunda, que eu quero dividir com você sobre mim. Eu estou sentindo isso, eu descobri isso e isso, então, por favor, tenha um pouco de paciência. Caso alguma coisa aconteça, caso tenha dias que eu fique estranha, caso tenha dias que eu fique assim, por favor, tenha paciência comigo, porque eu vou estar no processo de liberar algumas coisas que eu não preciso para viver. Sim, são as crenças limitantes. Existem várias formas de trabalhar isso. Uma delas é perguntar para si, para que elas estão me servindo? Então, elas estão me servindo, essa que eu falei para vocês, elas estão me servindo para eu me conectar melhor com Deus. Porque se eu quebro todas as crenças limitantes, eu estou livre para ser sem preconceito, para ser sem bloqueios, para ser completamente aberta na minha cabeça, acolher todos, não julgar, não excluir. Então, com isso, eu consigo duas coisas. Eu consigo tirar todo o sofrimento da minha persona, porque nada vai me incomodar. Se eu não tiver crenças limitantes, se eu não tiver bloqueios, nada vai me incomodar. A minha crença, tá? E eu vou sentir que eu vou estar completamente conectada a Deus. Essas são as minhas... O que eu encontrei que está me levando a isso. Só que eu sei, parte de mim, porque é como se nosso cérebro tivesse milhares de gavetinhas, parte de mim sabe que é praticamente impossível, numa só existência, ou não, né? Isso também pode ser uma crença limitante, eu simplesmente dissolver todos os muros de crença. Porque se eu conseguisse dissolver todos os muros de crenças e padrões emocionais, eu ascensionaria, eu viraria um mestre de uma hora para outra. Porque o que diferencia um mestre consciente, porque todos nós somos filhos da luz e somos luz, mas o que diferencia um mestre consciente de um ser que não está acordado é a capacidade de viver e experienciar e ser o pleno amor incondicional. Nada, absolutamente nada, tira ele do amor incondicional. O mestre verdadeiro é aquela pessoa que se um pedaço dele, ele vai bem dizer você, vai encontrar um aprendizado daquilo e vai emitir amor. O mestre verdadeiro é aquele que absolutamente ama. Então, é como se em algum nível
eu tivesse intencionando esse lugar. Mas eu sei que em outros níveis, esse percurso é um percurso, é uma caminhada. E eu não devo me exigir esse movimento árduo de superação. Eu posso ser mais gentil comigo, eu posso ser mais paciente com o meu processo. E se eu consigo fazer isso comigo, automaticamente eu vou fazer isso no meu relacionamento. Porque quando eu me coloco em xeque, quando eu me coloco em desafio, automaticamente eu vou colocar em desafio a pessoa que está comigo. Se eu estou me colocando o tempo todo em desafio, automaticamente eu estou colocando meu companheiro o tempo todo em desafio. Claro, ele escolheu isso de alguma forma porque os nossos campos se atraíram e de alguma forma ele também precisa disso. Mas eu escolho não ser mais assim. Então eu preciso escolher o que eu quero viver dentro do relacionamento. Escolher. Segundo, eu preciso estar comprometido com essa escolha. O que é isso? Quais passos eu vou dar para que a minha nova escolha, porque se eu não quero essa escolha, né, se eu escolho outra coisa e estou comprometido com essa mudança, quais passos eu vou dar para essa nova mudança se manifestar na minha relação e na minha vida? Então, comprometimento é quando você assume para você os passos reais da mudança do que quer que você queira. E a gente está falando de relacionamentos. Então, quais são os passos? E eu já bolei aqui os passos na minha cabeça e já estou bolando. Não concluí a estratégia toda não, porque foi hoje, foi agora de noite que eu comecei a entender melhor e eu vou começar a fazer esse processo essa semana. Eu acho que até o final de semana eu concluo com essa crença, espero. Então, entende? É um processo como um diamante que vai se lapidando, como uma massa que vai se moldando. A gente tem que ter paciência com o nosso processo. E eu tô falando isso porque eu já estudo isso há muitos anos e ainda assim eu estou no processo. Óbvio que eu estou no processo. Óbvio. Então, tenha paciência com você e com o seu processo. Tem pessoas que chegam pra mim que querem mudar de um dia pro outro e eu entendo isso porque eu também fui assim e parte de mim ainda é assim. Eu quero resultados muito profundos no meu próprio processo e toda vez eu me freio e estou aprendendo a ser mais gentil comigo. E quando eu aprendo a ser mais gentil comigo, naturalmente eu vou aprender a ser mais gentil com o meu parceiro. Mas se eu me cobro muito, naturalmente eu vou cobrar muito do meu parceiro sem perceber. Eu vou achar que eu tô fazendo a coisa mais legal do mundo, mais óbvia do mundo, mais positiva do mundo, que é fazer o que eu tô fazendo comigo. Exigir do outro, ou cobrar do outro, ou até me desligar do outro, desprezar o outro. Se eu me desprezo, se eu tenho o costume de fazer isso para chamar a minha própria atenção e me punir, se a minha forma de me punir é me desprezando, me anulando e me descuidando, naturalmente eu vou fazer isso com a minha relação. Se eu estiver magoada, se ele falar ou ela falar alguma coisa que me desagradou, se eu me magoar por alguma coisa, eu vou desprezar o outro. E isso é um padrão emocional que machuca muito a relação, que afasta as pessoas e que causa rachaduras no amor. Então, se eu descubro os meus padrões emocionais, eu tenho uma pista muito legal para reconstruir essa relação e trazer um novo padrão de comprometimento, de novos ciclos melhores dentro da relação. Então, comprometimento é quando você está ali, observando e disposto a fazer o seu melhor. Eu falei essa semana também nessa conversa que eu tive com o Paulo, eu tive uma outra conversa sobre essas minhas próprias questões. Eu estou sempre conversando com ele sobre mim e eu falei para ele assim, amor, se tiver alguma coisa que você sinta que você queira me dar algum toque, alguma dica,
de que possa melhorar a nossa relação, você sinta e você já sabe que você tem todo esse espaço para trazer, e só traga com todo o amor e gentileza que eu sei que você traz, mas eu estou aberta para que a gente possa sempre melhorar a nossa relação e possa melhorar para os dois. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma forma assim, olha, tudo e qualquer coisa que você me pediu eu vou fazer. Não é isso. É o que eu dou conta de fazer da melhor forma. São coisas possíveis para mim. Por exemplo, imagina que para mim seja muito importante um homem cheiroso. Vamos supor que seja muito importante para mim que ele esteja cheiroso. Isso é uma coisa que fere a ele se ele fizer? É uma coisa que prejudica a ele se ele tiver lindo e cheiroso, assim, tipo, né, tomado banho, cheiroso? É uma coisa que fere ele? Não, não é uma coisa que fere. É uma coisa que pode acrescentar. Não machuca, não invade, não distorce quem ele é, não limita, não anula. Mas é uma coisa que acrescenta a relação. Ok, então eu vou fazer. Eu tinha o hábito assim, eu pedia uma coisa a ele e antes dele vir eu já tinha feito. Eu fazia assim, amor, por favor, pega aqui esse negócio pra mim, porque ele é bem mais alto que eu, né? Aí eu falava assim, amor, pega isso aqui pra mim. Aí se ele demorasse tipo 2 segundos, eu dava um jeito, pegava um banco. E era automático, porque eu fiquei muito tempo sozinha. Aí eu fiquei mais de 7 anos sozinha, eu fiquei 10 anos morando sozinha, eu, meus filhos, eu morei um tempo na casa de meu pai. Então, eu fiquei 10 anos tendo que me virar sozinha. Então, é muito fácil pra mim resolver as minhas próprias coisas. Eu me habituei a isso. E, geralmente, uma pessoa que mora muito tempo sozinha, ela se acostuma a ir resolver tudo sozinha. Então, quando eu pedi a ele, quando ele ia chegar pra me ajudar, eu já tinha feito. Aí ele ficava olhando pra mim assim, já fez, amor. Aí ele não se chateava, assim, ele nunca brigou comigo. A gente tem 6 anos juntos. Ele nunca foi ríspido e nem grosso comigo. E ele é uma pessoa muito, muito gentil. E isso me ensina muito. Então, uma vez ele falou pra mim, amor, se você quiser que eu pegue, espere eu pegar. Espere eu chegar e pegar. Se você não quiser que eu pegue, você faz. Mas ele falou isso com muita tranquilidade. E eu parei e pensei, poxa, é mesmo. Parece que eu tô querendo dizer pro outro que o outro nunca chega a tempo. Isso é mensagem subliminar. Parece que eu tô querendo dizer pro outro que o outro não é bom o suficiente. E se não for uma pessoa madura, isso pode gerar uma briga, uma coisa simples dessa, pode gerar uma briga na relação. Poxa, e você tal, eu tô aqui, você pede, depois não me peça mais nada, porque isso pode depender do nível de maturidade, de tolerância, depender do nível de segurança e de tranquilidade da pessoa. Isso pode gerar uma briga, uma coisa simples assim pode gerar uma briga. E aí ele me trouxe isso. E eu parei e pensei, poxa amor, você tem toda a razão. E aí é o comprometimento com a relação. Em vez de eu... a gente não tem que rebater, a gente tem que observar o que o outro fala. Se 1% daquilo é válido, ok, pegue 1% daquilo. Se 90% daquilo é válido, melhor ainda, pegue 90% daquilo. O nosso objetivo é crescer a relação. É se comprometer para que essa relação seja cada vez melhor para os dois. Então eu cheguei para ele e disse, amor, você tem toda a razão, me perdoa. Eu vou fazer o máximo, porque é um hábito, né? É um hábito? Eu vou observar o máximo para que eu pare com isso, tipo hoje. Aconteceram algumas coisinhas assim que eu... Ai, amor, tá, pega aí pra mim. E aí eu fiquei assim esperando. E até que hoje eu já consigo não mais fazer. Então é um comprometimento meu com a relação. E existem coisas pequenas que crescem a relação no nosso dia a dia, como essas coisas que eu falei pra vocês aqui. Mas tem coisas grandes que crescem a relação, como por exemplo, acordos maiores de amor, eu gostaria que... eu quero sair com os meus amigos. Como que é isso pra relação? Tem que ser combinado. Não, eu não tolero isso de jeito nenhum. E aí?
vai depender do nível de comprometimento que você tem com a relação. Porque quem quer uma relação excelente, uma relação fantástica, uma relação maravilhosa, o relacionamento deve ser a prioridade em relação a todas as nossas outras conexões. Quem quer um relacionamento fantástico, os dois. Um relacionamento não é feito de um só, é feito dos dois. Então, a gente deve saber qual o nível de comprometimento do outro. E a gente deve saber isso numa conversa franca e sincera, olhando olho no olho. Durante o processo da relação, às vezes é importante a gente refazer essa pergunta, porque pode mudar e tudo bem, é normal, as pessoas mudam. E o relacionamento, nem o amor, não pode ser acorrentado, a gente não pode impedir que o outro mude para que ele fique sempre bonitinho pra gente, isso não é possível. A gente deve saber como viver esses processos de mudança e ir acompanhando os dois e ir crescendo junto todos os componentes para esse amor florir, que é um deles o comprometimento com a relação, a escolha de fazer funcionar, a escolha de fazer dar certo. E quando a gente escolhe mesmo que aquilo dê certo, aquilo dá certo, porque nós somos seres fantásticos. Quando você escolhe alguma coisa, você realmente quer que aquilo dê certo e você intenciona, você investe seu amor, a sua energia, aquilo vai dar certo. Então, se a gente fizer isso na nossa relação, a nossa relação vai dar certo. A gente só precisa observar quais são os pontos que estão minando esse amor, que eu estou fazendo. Eu tenho que começar por mim dentro desses ajustes. Quais são os pontos que eu perdi o comprometimento na relação? Denise, eu vou te contar um segredo aqui para todo mundo, né? Eu não falava assim, eu não era assim há 10 anos atrás. Eu escolhi o que eu queria ser. A gente está fazendo estudo espiritual às 17h17, de segunda a sexta. E hoje a gente falou, e a gente tem falado sobre isso nesses dias de estudo. Já tem 7 dias a gente estudando e estamos aprendendo ou relembrando que nós podemos escolher ser o que a gente quiser ser. A gente pode escolher mudar os nossos padrões emocionais, é só intencionar. Então, eu não tinha esse comportamento, eu não tinha essa voz, eu não tinha essa tranquilidade, eu não tinha essa segurança. Eu era bem ansiosa. Então, eu comecei a escutar a minha própria voz. E eu pensei, eu não quero isso. Igualzinho eu disse hoje pra vocês sobre esse padrão emocional que eu descobri hoje. Eu disse pra mim, eu não quero isso. E eu vou me observar e identificar como eu vou mudar ele, mas ele vai mudar. Vocês podem ter certeza disso. Por quê? Porque eu tenho um comprometimento comigo, em primeiro lugar, com o meu bem-estar e com a minha saúde psíquica, emocional, física, energética e espiritual. E, em segundo lugar, eu tenho uma responsabilidade, um compromisso com o meu relacionamento por escolha minha. Eu tenho esse comprometimento, eu quero que dê certo. Todos os dias eu quero que dê certo. Então, todos os dias eu vivo como se fosse aquele dia que vai dar certo. Como é que dá errado dessa forma? Como é que dá errado se você escolhe ser gentil, doce, amável, prestativa, se você elogia, se você agradece, se você, ao mesmo tempo que serve, tem a sua segurança, ao mesmo tempo que você sabe o limite, você sabe o momento de dizer não, até aqui, amor, mais do que isso, não dou conta. Você também sabe o limite de doar. Então, como é que uma relação não dá certo se você todos os dias está fazendo o seu melhor com o seu centramento e maturidade? O que às vezes a gente dá um nó no juízo é porque a gente acha que fazer o nosso melhor é se anular. E eu já ouvi várias pessoas me dizerem assim, Fran, eu fiz de tudo. Eu dei tudo de mim, eu me anulei, eu fiz tudo o que o outro queria. E isso é exatamente um dos nossos grandes erros.
é achar que para a relação funcionar eu tenho que me anular. E isso é dar um tiro na relação. Porque se eu me anulo, o outro fica sem parceiro. O outro tá morto ali, ó. Eu me anulei, eu tô sendo o outro. Mas cadê aquela pessoa que ele precisa ou que ela precisa se relacionar? Eu me anulei. Então o outro fica sem se relacionar. Eu não vou ter um companheiro se eu me anular. Eu não vou ter uma companheira se eu me anular. Eu vou ter sofrimento se eu me anular. Então, se anular não é salvação para o relacionamento. Eu cresci acreditando que era. Por muitas circunstâncias da minha vida, eu cresci achando que quanto mais eu me anulasse, quanto mais eu realizasse todos os sonhos e desejos do outro, quanto mais eu fizesse tudo possível e impossível para fazer o outro feliz, mais o outro ia me amar, mais eu ia ser necessária, mais eu ia ser útil, mais eu ia ser imprescindível, mais eu ia ser importante, mais eu ia ser desejada, mais eu ia ser necessária. Lei do engano. Não é verdade. Quanto mais você se anula, mais você se enfraquece, murcha, perde seu brilho, perde o campo de atração e você perde o seu relacionamento. Se anular não é salvação para nada e nem para nenhum relacionamento. Se anular é dar um tiro na relação. O oposto disso também. Quando eu imponho a minha vontade para eu me demonstrar importante, quando eu imponho a minha verdade para demonstrar o meu valor, como eu imponho a minha vontade para não ser traída, para não ser manipulada, como eu imponho a minha vontade para obedecer às minhas ancestrais ou para honrar as mulheres, como eu imponho a minha verdade para defender a causa das mulheres de força, quando eu imponho a minha vontade para mostrar para os homens alguma coisa e colocar à prova o meu valor, a minha força, eu também estou dando um tiro na relação. Então, se comprometer na relação é entender o que você quer com ela. Imagina que você tem um carro e o seu compromisso com o carro é apenas deixar os pneus cheios, calibrados e alinhados, ok? As suas ações vão ser apenas focando os pneus. Então o seu comprometimento vai ser em não passar rápido no quebra-mola, não entrar muito em buraco. O seu comprometimento do carro vai ser o seu foco nos pneus. Agora imagina que seu comprometimento também é com a pintura. Você não vai querer deixar o carro completamente no sol exposto todo o tempo, nem exposto à chuva com folhas para não entupir, sei lá, não manchar. Você não vai querer deixar o carro em qualquer lugar para não ser arranhado. Você vai ter cuidado com onde você vai estacionar. O seu campo de visão vai mudar e o seu campo de ação também vai mudar. Agora imagina que seu comprometimento com o carro é com o pneu, com a pintura e com os bancos. O seu plano de ação vai mudar. As suas ações vão mudar, os seus pensamentos vão mudar, a sua forma de se conduzir no carro vai mudar. Você vai prestar atenção quem entra, como é que entra, se você vai na praia, se depois da praia você vai limpar os bancos para não juntar sujeira. Se alguém vai entrar com a comida, você vai pedir, poxa, dá para você comer antes? Ou então você vai dar um jeito para que aquilo fique... ou você vai pegar e forrar o carro todo com plástico, com alguma coisa impermeabilizante. Você vai botar uma capa nos bancos, você vai fazer algumas outras ações para proteger aquele outro seu foco. Então, quais são os seus focos de proteção dentro da relação? De acordo com o que você quer salvar, o que você quer manter, o que você quer crescer na sua relação, as suas ações devem estar íntegras, devem estar fidedignas, devem estar condizentes com o que você quer na sua relação. Você quer que a sua relação funcione apenas na parte sexual? As suas ações vão notoriamente ser apenas esse ímpeto de estar com a pessoa apenas naquele momento em que você tem desejo sexual. A sua relação com a sua esposa, com seu companheiro, é no momento de sexo e amizade?
Então as suas ações vão mudar e você vai construir momentos de amizade, de intimidade. Então, as suas ações, e por isso é necessário e importante que você tenha a clareza do que você quer no seu relacionamento. Mas eu estimulo você a também entender a clareza, o máximo que você puder de clareza em relação ao que o outro quer no relacionamento. Porque o relacionamento, volto a dizer, é feito de dois, não é feito de um. Muitas vezes, e eu fazia isso, eu queria amar pelos dois. Eu queria me responsabilizar pelos dois. Eu queria me comprometer pelos dois. Não funciona. Você se sobrecarrega, você dá um tiro no relacionamento. Não funciona se você tirar a responsabilidade do outro. Imagina que você tem um filho e esse filho está com dificuldade na matéria e você vai lá na escola e responde todas as provas dele porque ele está com dificuldade na matéria. Você vai estar ajudando ou prejudicando o desenvolvimento do seu filho? Você vai estar prejudicando? Porque ele precisa se desenvolver e ele precisa entender as próprias limitações, as próprias qualidades, as próprias potências que ele tem para entender-se, compreender-se, conhecer-se e fazer as próprias escolhas. Se eu faço as escolhas pelo outro, eu estou prejudicando o outro e prejudicando a relação. Eu preciso deixar que o meu marido, seja a pessoa que ele é e que ele pode ser na relação, e eu preciso deixar que eu seja a esposa ou a mulher ou o lugar que eu me coloquei dentro da relação. Eu preciso permitir que o outro tenha um espaço igualzinho a mim dentro da relação. E isso é uma construção. Quando a gente entende isso, a gente sai do lugar de guerra e de competição. Porque o relacionamento deve ser o último lugar. Deveria ser, né? Deveria ser o último lugar que a gente guerreia, que a gente disputa, que a gente controla, que a gente domina. Porque é o nosso abrigo, é o nosso lar, o relacionamento. É o nosso aconchego. É com quem a gente desnuda a nossa alma. Deveria ser um lugar de mais silêncio, no sentido dos ruídos, das guerras, dos atritos. Deveria ser um lugar de mais paz e de maior doação. Mas por que não é? Porque a gente não está resolvido com as nossas próprias ideias, as nossas questões e a nosso próprio eu. Se eu não estou resolvida e não me aceito como eu sou, se eu não estou satisfeita com quem eu sou e manifesto, eu vou jogar isso para fora. Eu já ouvi pessoas me dizerem assim: Fran, eu sou uma pessoa maravilhosa para as outras pessoas, mas com a minha esposa eu sou agressivo e rude, porque eu me sinto à vontade de ser quem eu sou. É o único lugar que eu tenho segurança de simplesmente ser espontâneo e ser à vontade. Então todas as frustrações que eu trago de fora, todos os meus anseios e medos, eu chego em casa e eu desago isso para minha esposa. Machucou tanto a minha relação que eu não sei se tem retorno. Às vezes a gente só percebe que alguma coisa está rachado quando racha de vez. Mas é muito legal que a gente possa observar isso a cada dia. E nem a cada dia, a cada ação, a cada movimento. Cada movimento que você faz com o seu parceiro, com a sua parceira, aquele movimento está trazendo maior comprometimento, está trazendo um crescimento na relação, ou está trazendo uma ferida, um decaimento, uma ranhura, um afastamento na minha relação. É uma observação diária e isso é o comprometimento. Lembra do carro? Eu vou estar ali atento para os pneus, ou para a pintura, ou para os bancos, ou para todo o carro, se for o meu foco. Se o meu foco for todo o carro, eu vou estar atenta a muitas coisas. A hora de trocar o óleo, de colocar a água, eu vou olhar o radiador, eu vou olhar o motor como é que tá,
eu vou olhar a limpeza externa, eu vou olhar a gasolina, uma boa gasolina, eu vou olhar um monte de coisa no meu carro. Então eu vou estar cuidando de vários aspectos desse carro. É a mesma coisa no relacionamento. Existem vários aspectos que eu estou e que eu posso estar olhando, mas eu estou olhando sem pressão, sem tensão, sem cobrança. Porque não é assim que a gente faz com o nosso carro? Eu fico desesperada, meu Deus do céu, eu tenho que trocar o óleo daqui a um mês e não sei. Não, simplesmente eu tenho que trocar o óleo, eu vou lá e troco. Ai, não tive tempo de trocar hoje, não, ele aguenta até amanhã, amanhã eu vou trocar esse óleo. Não, o pneu tá precisando calibrar. Eu simplesmente vou fazendo o meu melhor no meu dia a dia. Então, é a mesma coisa e a mesma tranquilidade que a gente pode vivenciar no relacionamento. Qual é o desafio? Porque envolve emoções. E quando envolve emoções, envolve um outro componente, que são as crenças, os hábitos e a forma de lidar com essas emoções. Então, as emoções, elas nos capturam, elas nos tomam, é como se elas incorporassem em nós e a gente precisa desenvolver uma maturidade para lidar com as emoções sem elas nos capturarem, sem elas incorporarem em nós. Então a gente fica muito mais tranquilo em todas as coisas que vão acontecendo e a gente vai aprendendo a lidar com os desafios que chegam de uma forma pacífica, equilibrada, equânime, compassiva, enfim, a gente vai aprendendo a lidar com essas questões de um outro lugar, de uma forma mais amena e mais madura. Porque se eu não me compreender e não compreender o meu universo, é bem difícil eu ter um relacionamento estável, porque eu vou estar atordoada. Eu preciso me centrar e conhecer sobre mim, me autocompreender e compreender o meu universo para poder trazer isso para a minha relação. Porque o meu relacionamento é um espelho de quem eu sou. Olhe para o seu relacionamento e enxergue você. Se o outro está sendo rude comigo, pesquise em você onde eu sou rude. Se o outro está sendo agressivo, bate a porta, não te dá satisfação, não quer falar com você, procure em você como é que eu sou, onde, em que área que eu estou agindo com essa falta de comprometimento comigo ou com o outro ou com o meu relacionamento. Onde está essa ira, essa raiva, essa mágoa, esse desleixo ou essa vitimização, essa entrega, assim, sabe? Esse desleixo de desistir. E é quando eu desisto desse compromisso, as coisas desandam. Mas vocês sabiam que mesmo que um desista, o outro, se tiver com um compromisso bem lindo, pode ressuscitar. É por isso que é lindo as relações humanas, porque às vezes os dois estão aqui, né? Mas às vezes acontece alguma coisa que o outro dá uma decaída e a gente pode estar ali, ó, e puxar o outro de volta. E às vezes você dá uma decaída e aquele puxa de volta. Então, é importante entender também que o outro vai errar, você vai errar, o outro vai ter dias que vai estar fragilizado, não vai ser aquela mulher toda, não vai ser aquele homem todo. Vai ter um dia que a pessoa vai trazer as suas fraquezas, as suas sombras, a sua parte ruim. E aí, qual é a sua maturidade e a sua compreensão de aceitar o outro inteiro? Ninguém vai ser o tempo inteiro só flores, ninguém vai ser o tempo inteiro só parte boa. Então a gente precisa ter essa condição de compreender que eu posso estar comprometida no meu relacionamento, mesmo entendendo que vai ter dias e fases que o outro vai estar no seu melhor e vai estar no seu pior em outros momentos. Assim como você vai ter momentos que você vai estar no seu melhor e vai ter momentos que você não vai estar no seu melhor. E isso também é comprometimento com a sua relação. É saber que as coisas vão passar, que as fases vão passar e que vocês podem aprender e ir aprendendo com cada momento, com cada fase. Então, uma coisa que faz
uma outra coisa que faz o compromisso, ter esse compromisso com a relação certo, eu preciso, eu sei que isso aqui eu preciso fazer. Eu protelo, eu faço logo, eu tenho a disponibilidade de resolver. Eu preciso, a minha mulher, eu sinto que para ela é importante eu elogiar ela. Mas amanhã eu faço isso. Eu tô com a cabeça cheia, amanhã depois eu faço isso. Aí você vai deixando pra lá. Então, o que você pode fazer para que você traga esse comprometimento, esse compromisso com a sua relação com leveza hoje? Para que você faça o que precisa ser feito hoje. Eu não consigo fazer. Busca terapia, busca ajuda, leitura, meditação, empenho para que você consiga. Todo mundo consegue qualquer coisa se empenhar. É a mesma coisa que eu falei do carro. Eu nunca dirigi. Imagina seu primeiro carro. Você não sabia onde era nem o óleo, às vezes, né? Onde botar. Sabia nada. Você foi aprendendo. Por quê? Porque aquilo era importante. Você precisava aprender para saber como é que mantinha o carro. É a mesma coisa. Eu não sei como é que faz o elogio. Eu não consigo, a minha boca trava, algum bloqueio que eu tenho. Vai fazer terapia. Vai estudar, vai fazer meditação, autoconhecimento, curso, alguma coisa, vivência. Se a sua relação é importante, se você tem comprometimento com ela, faz um movimento para resolver aquilo que está prendendo de sua relação ser maravilhosa e fantástica. Faz um movimento porque você pode. E eu digo uma coisa para vocês. É indescritível o presente de ter um amor verdadeiro no relacionamento. É indescritível. Eu gostaria de pegar assim as coisas que eu vivo, que eu sinto, que eu construo com o Paulo, e eu queria botar assim dentro de cada pessoa. Mas eu não posso fazer isso, porque é impossível eu fazer isso. Eu só posso passar a minha experiência e dar umas dicas para que cada um possa seguir os seus caminhos. Mas eu digo que é possível para todo mundo porque eu vivi situações opostas a isso. Eu vivi situações de briga, desestrutura, de tudo isso que todo mundo vive na relação, eu também já vivi. Mas eu escolhi que eu não queria mais viver. Eu simplesmente escolhi que eu queria viver um amor verdadeiro, íntegro, entregue, que eu pudesse estar contribuindo para mim, para o outro, para a nossa relação. Então eu fui construindo isso, eu tinha questões que eu não conseguia, então eu fui buscar terapia, eu fui buscar curso, eu fui buscar desbloqueio, eu fui buscar estudo e eu fui trabalhar e me desenvolver para que eu estivesse pronta para viver o que eu escolhi viver. E isso é o comprometimento com a relação, com o que você escolhe. E aí, será que você está comprometido com o que você escolhe? Qual o nível de comprometimento de você com a sua própria felicidade? Isso é uma coisa muito profunda e séria da gente pensar. Que nível de comprometimento você tem com a sua própria felicidade? Porque a maioria das pessoas não tem compromisso com a sua própria felicidade. A maioria das pessoas não tem compromisso com o amor próprio. Então, a gente precisa resgatar isso para ter um relacionamento de valor. Eu preciso estar comprometida e ter lealdade com a minha felicidade, com o meu bem-estar e com o meu amor próprio. Seja lá o que você precise fazer, cada um vai precisar de mais ou menos coisas, de um tempo maior ou menor para resgatar isso. Eu precisei de muitos anos e ainda continuo construindo isso na minha vida e melhorando a cada dia, a cada processo, a cada ciclo. E é um processo mesmo e tá tudo bem. Mas a gente tem que começar e a gente tem que continuar. A velocidade e o compromisso que você tem é seu. Não é meu, não é de ninguém, não é de seu pai, não é de sua mãe, é seu. Então para de olhar para o seu pai, o que seu pai viveu, o que sua mãe viveu, o que seu marido, o passado que você já viveu lá atrás. Se você não for feliz, é você que não vai ser feliz. Se você não for realizada, é você que não vai ser realizada. A sua presença, o seu olhar, a sua escuta e o comprometimento com a sua felicidade
o comprometimento de escolher ser feliz, o comprometimento de escolher amar e ser amada de volta, o comprometimento de não nem se anular, para não se anular e nem impor, porque esses dois extremos estão dando um tiro na relação. É você escolher fazer o que for necessário dentro do que você dá conta para que aquilo funcione todos os dias. É você dizer, hoje vai ser um dia maravilhoso na minha relação, porque eu vou fazer por onde a minha parte. Eu não vou fazer pelos dois, eu vou fazer a minha parte. E vou dar espaço para que o outro faça a parte dele. E se eu sentir que eu preciso da ajuda do outro, eu posso conversar amorosamente, como eu falei para vocês ontem, hoje é sexta-feira, eu falei para vocês como conversar com o outro, né? Com amorosidade, sem impor, mas dizendo, olha, essa é a minha percepção, eu estou sentindo dessa forma. Como a gente poderia fazer para melhorar isso? O que você sente disso que eu falei? Como é que está para você isso? E se tiver tudo bem para você, então me dá uma luz para que a gente junto possa me ajudar a sair dessa situação, desse sentimento. Em vez de você cobrar, você pede, você agradece e pede uma ajuda para o outro, para a sua questão. Isso muda completamente a forma como a gente lida com o relacionamento. Se eu rebato na mesma moeda, eu estou colocando fogo e lenha na fogueira. Se o outro grita, eu grito de lá, o outro grita de cá, o outro bate a porta de lá e eu amo de cá, e, sabe? A gente fica numa guerra dentro da própria casa, do nosso lar, do nosso aconchego, do nosso ninho. Então eu me aninho dentro do colo de Paulo e eu permito que ele se aninhe dentro do meu colo e a gente vive um compartilhar de apoio um para o outro. E a gente pode viver isso simplesmente porque a gente escolheu viver isso. Ele não é perfeito, eu não sou perfeita. Nós temos pontos de ajustes e nós vamos fazendo isso de tempos em tempos. E a gente reconstrói e a gente vai fortalecendo as pontes que vão nos mantendo mais fortes com a escolha de estarmos juntos. Então a gente é uma escolha. O relacionamento que funciona é uma escolha diária. Então, qual é o seu nível de displicência? Qual é o seu nível de escolha? Qual é o seu nível do que você faz todos os dias para o seu relacionamento? O que você vê que você precisa, mas que você precisaria fazer, mas que você não dá importância? Né? Deixa. Vai procrastinando esse compromisso. E tem uma coisa interessante, eu coloquei alguns itens aqui, mas eu nem segui esses itens. Mas tem uma coisa aqui interessante que vale falar. Tem algumas coisas aqui, uma dessas coisas é medo. O medo, ele vai sempre estar presente quando a gente não está vivenciando a plenitude. Medo de se entregar demais, medo de amar. Eu fiz lives em cada tema que eu vi com medo. Medo de se entregar demais, medo de ser abusado, medo de ciúmes, medo de ser traído. Eu trouxe vários temas que cada dia a gente vai estar falando sobre um deles. Mas o medo, ele impede que eu ame e que eu seja amada. O medo me impede até que eu me ame. Medo de comprometimento é muito comum, muito comum. Eu tenho medo de me comprometer e de me prender. Ou eu tenho medo de me comprometer e de ser preso. Mas eu só vou me prender ou ser preso se eu tiver esse padrão de comportamento dentro de mim. Se eu for uma pessoa naturalmente livre, eu nem vou atrair alguém que me prende e nem vou atrair alguém para eu prender. Se eu tenho medo de ser preso, aprisionado num relacionamento, é porque eu tenho em algum nível o hábito de prender, de posse. Ou em algum nível eu quero controlar. Ou em algum nível eu já fui preso.
né, na minha infância, na minha adolescência, os meus pais, eu tenho algum registro de aprisionamento. Então eu quero liberdade. Se eu quero liberdade, será que eu estou sendo coerente com a minha escolha de me relacionar? Porque a minha escolha de me relacionar, um relacionamento fantástico, um relacionamento maravilhoso, ele pede entrega, ele pede desnudar-se, ele pede compartilhar, ele pede um comprometimento. Um comprometimento leve é igual carro. E mais do que o carro, imagina que você tem o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, que você se comprometeu numa coisa muito legal para vocês. E vocês ficam muito felizes em estar comprometido com aquela melhor amiga, melhor amigo, com aquele evento muito legal que você queria. E você está ali dando todo o seu gás para que aquilo aconteça. Deveria ser assim. Deveria ser super, hiper estimulante a gente ter um compromisso no nosso relacionamento. Deveria ser um brilho nos olhos. Mas o que nós precisamos para que isso aconteça? Autoconhecimento, escolha, autorresponsabilidade com o que eu estou fazendo para que isso aconteça. Eu preciso entender os meus padrões emocionais e preciso saber para que eles estão me servindo e escolher mudar. Entender que a mudança é necessária e é possível. Entender que a mudança é possível, muitas vezes é necessária e que eu posso escolher fazê-las da melhor e mais leve forma e da mais leve maneira. Então, estar comprometido com o relacionamento é gostoso, é estimulante, é diferente do que a gente ouve por aí. Se você está comprometido com o seu carro de deixar ele limpo, se você está comprometido com o seu carro de deixar ele assim como eu falei, é uma coisa muito legal. Você vai manter o seu carro por mais tempo naquele estado. Isso é muito bom. Imagina o seu relacionamento que envolve você, envolve a sua saúde. Sim, envolve a sua saúde psíquica, emocional, física. Envolve a sua alma, porque você tem fusão sexual que mexe na sua alma. Envolve muita coisa, envolve seu psíquico, a sua forma de lidar com os seus pensamentos, envolve com a sua vida inteira o seu relacionamento. O relacionamento é como se fosse um centro do ser. E quando isso está desajustado, é como se várias coisas da nossa vida se desajustassem junto. Então, relacionamento equilibrado traz um ser equilibrado. E um ser equilibrado traz um relacionamento equilibrado. Então eu estimulo vocês a entenderem e a sentirem que estar comprometido com o relacionamento é uma coisa que pode ser muito leve. É uma coisa que pode ser muito gostosa e é gostosa. É uma coisa que pode te trazer respostas e resultados de crescimento que vocês jamais imaginam. Porque quando você está comprometido com algo, esse algo cresce e melhora sempre. Comprometido no bom sentido, claro. Se você está junto, comprometido com algo, isso vai crescer, isso vai trazer muitos frutos, muitas flores. Isso vai trazer aromas, isso vai contagiar positivamente as pessoas ao seu redor. E vai contagiar, numa percepção mais global, o mundo. Porque se mais casais e mais pessoas vivem isso, a gente vai poder mostrar que isso é possível. E a gente vai estar contagiando positivamente o nosso planeta e trazendo um novo ciclo para as nossas relações. Ninguém é velho para fazer terapia, não. Todo mundo está no momento, e o momento é aquele que você percebe. É o momento que você sente necessidade. Esse é o momento certo para as coisas, porque na verdade não tem momento certo. Cada um tem o seu momento e tá tudo bem. Seja muito bem-vinda. A gente não faz terapia só quem tem problema, não. A gente faz terapia para se autoconhecer, para melhorar. Não precisa ter um problema. A gente não precisa procurar uma ajuda só quando tem um problema, não. A gente pode procurar auxílio quando a gente quer dar uma velocidade maior no nosso processo. A gente pode chegar na terapia super feliz e super bem e dizer assim, olha, eu quero melhorar isso aqui. Eu sinto que isso aqui pode melhorar ainda mais, eu quero melhorar ainda mais isso.
Então é uma nova forma de enxergar esse processo de troca terapêutica. Tá bom? Então, gratidão pela presença de todos vocês, com muito carinho mesmo, com muito amor. Beijo no coração de todos, uma linda e maravilhosa noite. Fiquem com Deus.